Então, disso que você falou, Rosângela, eu me lembrei do tempo da creche lá na Zona Norte de São Paulo, em que nós organizávamos as professoras, que na época não eram professoras em creche, eram consideradas páginas. E iam em dupla, elas iam visitar as famílias das crianças, exatamente para conhecer a realidade, para tentar quebrar o preconceito que existe. Não é? Porque as professoras da creche consideravam que muitas mães não tinham nenhuma responsabilidade com as crianças, não cuidavam delas, porque chegava na segunda-feira as crianças com diarreia, com piolho, com machucados, e que se atrasavam no horário de retirar as crianças das 18 até 19 horas. Não consideravam a realidade socioeconômica, o problema do transporte coletivo, da exigência, muitas vezes, das patroas, porque a maioria eram trabalhadoras domésticas e que ficassem mais tempo, e etc. Então, elas irem às casas, conhecer a realidade da família, aos poucos ia desconstruindo essa representação social que muitas vezes tem as educadoras e os educadores de que as famílias não têm preocupação com as suas crianças. Então, isso que você fala de que invadir as casas nesse momento do isolamento, da pandemia, e impor atividades desconsiderando a realidade, é um problema sério, não é grave. Agora, tem uma questão que eu queria que você comentasse. Na pandemia, nós estamos vivendo uma situação de isolamento social, que não estávamos preparados para essa situação. Quem trabalha fora de casa ficava o menor tempo do dia em contato com filhas e filhos, e hoje a situação se inverte. Mesmo as professoras e os professores estão diante de uma condição que é ter que cuidar dos próprios filhos durante, no mínimo, 12 horas do dia, que é uma situação nova também. Porque cuidar de uma turma de 25 ou 30 crianças é uma coisa diferente de ter que cuidar dos próprios filhos durante 12 horas. Então, os professores estão em uma situação que é dar conta do trabalho remoto para a sua turma, ou à distância, e, ao mesmo tempo, cuidar dos seus filhos e filhas dentro de casa por 12 horas. Eu queria que você falasse um pouco sobre como que as professoras e os professores podem organizar a sua própria rotina profissional e pessoal para dar conta dessas duas tarefas que são de âmbitos diferentes. Não é? Quer dizer, pensar a atividade para as crianças das suas turmas e, ao mesmo tempo, cuidar dos seus filhos e filhas em casa durante 12 horas do dia. Walter, eu acho que assim, as professoras, todo mundo tem dito, né, que está trabalhando muito mais do que trabalhava quando estava na escola, e eu não tenho dúvida disso. Com certeza. Acho que essa é uma administração muito complexa e que eu acho que também a gente, como escola, está invadindo o espaço da professora na casa dela, né? É uma invasão de todos os lados e a gente precisa ter um pingo de respeito por esse momento que os professores têm vivido. Eu acho que assim, uma coisa que a gente tem feito, que eu acho que é respeitoso, é abrir. Então, sempre antes da gente fazer qualquer proposta, a gente se reunir com os professores e os professores poderem dizer como eles estão se sentindo, né? Eu me reuni nesse tempo, fiz muitas reuniões com os professores e tinha momentos que a equipe estava toda destruída, né, gente? Destruída, porque ou está com medo, ou porque está ansiosa, ou porque a questão financeira também é uma questão para muitos educadores. Muitos educadores tiveram seu salário diminuído, outros perderam o emprego. Então, é muito complicado isso. Então, quando o professor está lá trabalhando, e essa semana, num dos grupos que eu acompanho, uma professora falou, eu estava fazendo uma live, chamei
minha sogra para ficar com meu bebê, porque tem professor que tem bebê, né? Tem bebês de 1 ano, que não dá para ficar sozinho. E aí o sujeitinho caiu e fez um galo maior que a cabeça, no meio da conversa dela com as mães. Obviamente que as mães entendem, né? Mas eu acho que a gente precisa, minimamente, assim como a gente precisa ajudar as famílias a organizar uma rotina para suas crianças nesse momento, minimamente, né? A gente também precisa ajudar os professores a organizar. E eu tenho dito uma coisa para eles, é assim, ó, gente, o sucesso ou o fracasso disso não está na mão de vocês. Não se sintam responsáveis por dar conta de uma coisa que ninguém sabia como fazer. Então, nós vamos fazer do melhor jeito possível. E se vocês precisarem da coordenação para ouvir, para conversar, para fazer no seu lugar, para fazer junto, a gente está lá. Porque esse abandono dos professores não dá, não é possível. Não é possível, porque eles precisam de ajuda e de companhia nesse momento. Eu fico pensando como isso se dá nas redes públicas, que sempre é mais difícil administrar, não só pelo número de alunos, mas pelas condições. Apesar das redes terem equipes incríveis, né, profissionais ultra comprometidos com as crianças, mas como isso é difícil de ser organizado. Agora, o coordenador, nesta condição, precisa ser alguém que escuta. Precisa ser alguém da escuta, que abre a possibilidade do professor dizer não estou dando conta, não consigo. E porque tem professores que são muito bons, mas na tela são um desastre. Também tem isso. E tem que considerar que ele lá falando com as crianças remotamente funciona mal. E isso é difícil de você administrar, mas antes de tudo, o coordenador sempre precisa ser parceiro desse professor, para ele poder se organizar minimamente. E sabendo que vai acontecer isso. Então, eu tive uma escola que contou que coisas incríveis que aconteceram nessas conversas ao vivo com as famílias, que não dá nem para repetir o que aconteceu. Porque é isso, você está lidando com algo que você não tem controle zero, você não tem controle nenhum, nem do seu lado e nem do outro. Né? Você vai tentando fazer isso minimamente organizado, mas você não dá conta. Então, o coordenador é alguém que precisa estar junto com esse professor, estar junto pensando uma rotina, pensando e dizendo assim, gente, não vai ser essa maravilha que a gente inventou, que tem uma gente louca inventando, que é professor. Então, eu já ouvi escolas e gente contando isso como uma vantagem, que o professor fica às 4 horas, professor de criança pequena, fica às 4 horas na frente do computador. Isso é um absurdo, isso é um absurdo, à disposição das famílias. Mas isso não tem a ver com... que eu acho que uma coisa que a gente precisa lembrar é que nessa relação com as famílias tem 2 tipos de contratos diferentes. Um contrato é o contrato que é o contrato de trabalho, que é o contrato financeiro, que os pais têm lá que pagar a escola, certo? E é óbvio, e eu tenho dito nas reuniões que eu fiz com pais, eu disse, olha, gente, se vocês não pagarem a escola, não tem escola para os meninos voltarem. A hora que isso acabar, não tem escola, acabou, porque a escola é um lugar que os meninos precisam ter para onde voltar. E, obviamente, a gente sabe que muitas famílias foram prejudicadas financeiramente e vai ter que negociar isso. Mas a escola precisa ter, as crianças precisam ter para onde voltar. Isso é um contrato. O outro contrato, que eu acho que é esse que os professores têm que conseguir manter, é o contrato de afeto, de escuta, de carinho, mas ele tem que ser respeitado, porque ninguém escuta o outro se é desrespeitado. Se você é desrespeitado, não tem escuta. Então, não dá para a gente invadir os professores e dizer, ó, fica 4 horas e meia na frente do computador. Fazendo o quê com crianças pequenas? Porque o cara pode ser um gênio, né? Mas uma hora não é possível. Não, chega uma hora que não há criatividade que dê conta. Então, não dá.
Então, eu acho que a gente tem que ser cuidadoso com a equipe. A equipe tem que, tem que ser acolhida, a equipe tem que ser ouvida, a equipe tem que ser apoiada e dizer, ó, vamos junto, pensar ideias junto, junto. E é isso, algumas crianças vão curtir esse negócio, outras crianças vão odiar esse negócio. Eu tenho dito que nós ficaremos para a história como as pessoas que inventaram as melhores coisas e as piores coisas nesse momento. Porque é gente inventando coisa muito bacana e gente inventando coisa que não dá para acreditar. E muitas vezes é para manter o contrato financeiro, o que eu acho que é um equívoco. Não é isso que vai manter. Eu acho que o que ajuda a gente a manter é uma boa comunicação, é uma escuta das famílias, é um acolhimento dessas famílias, e uma parte a gente vai perder, infelizmente. Nesse momento, perdemos todos. E acho que a gente vai ter que pensar como é que a gente organiza isso para perder o mínimo possível para todo mundo poder sobreviver com dignidade. Mas perdemos todos. E não dá para colocar essa responsabilidade nas costas dos professores, na responsabilidade das equipes. Nós estamos vivendo um negócio nunca antes imaginado. Quem é que podia prever que a gente ia viver essa dificuldade que a gente está encarando? Como é que a gente vai viver isso? E como é que a gente vai sair disso? E eu acho que a gente tem que ter um apelo para o coletivo, porque e esse é um princípio também dos documentos curriculares de educação infantil, que é no coletivo que estão as respostas. A gente precisa pensar coletivamente. E coletivamente significa pensar nas famílias, nas crianças e nos educadores. Não dá para, nessa hora, exigir dos educadores coisas que eles não podem dar. Não é possível. Além do limite que todos nós temos, a gente está vivendo um momento de medo, um momento de angústia, e algumas pessoas reagem na angústia de um jeito e outras de outro. E é isso que temos, não tem outro jeito. Agora, eu acho que a gente precisa cuidar dos professores do mesmo jeito que a gente está tentando cuidar das crianças, sendo generoso. Acho que a palavra é como é que a gente vai funcionar nesse campo da generosidade mútua, sabe? Como é que a gente vai agir? Então, a gente precisa ser generoso com a equipe e generoso com a gente também, porque eu vou dizer para vocês, tem hora que eu falo assim, vou desligar esse negócio aqui porque eu não aguento mais, porque é pressão de todo lado e é você buscando respostas e nem sempre você tem as respostas que as pessoas desejam e simplesmente eu tenho dito, bom, isso eu não sei. Isso eu não sei, faço ideia, vamos tentar isso aqui. Vamos tentar aquilo ali, mas isso aqui eu não sei. Faço a mínima ideia. Não sei se eu respondi a sua questão. Sim, porque essa é uma questão importante. Você falou que nós e o mundo não estavam preparados para a pandemia, para o isolamento social, para a crise sanitária, econômica e social que deriva dessa pandemia. E no caso da educação, nós todos sabemos da complexidade que é ensinar as crianças na sala de aula e muito mais agora distante delas e distante das salas de aula. E se antes nós já considerávamos que o trabalho do professor tinha uma marca conservadora de se considerar uma profissão solitária, que o professor é dono da sala de aula, agora isso está agravado pela realidade, que todos nós estamos isolados em suas próprias casas. Mas temos que tentar inventar. E aí tem uma questão que perguntaram, e que na verdade você citou, dizer, no pós-pandemia, como que nós vamos reorganizar toda a atividade pedagógica e didática com as crianças pequenas, tanto considerando as experiências boas e más da pandemia, como projetando uma situação em que nós professores, professoras, vamos voltar para a escola e nos depararmos com crianças que também viveram essa mesma realidade de isolamento. Então, como que a escola
pode planejar esse pós-pandemia a partir dessa realidade que vai marcar muito todos e todas que passaram por ela. Então, Walter, eu não sei exatamente tudo disso aí, estou pensando sobre isso bastante. Mas o que eu tenho pensado, acho que assim, eu li um texto de uma professora da Universidade Federal de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, e ela disse que quando as crianças voltarem para a escola, a gente deve mandá-las, pedir para que para elas irem com roupa que elas possam sujar, rasgar, porque a gente vai precisar deixar esses meninos livres, brincarem, experimentarem os espaços, pensarem, conversarem. Elas têm saudade disso, né? Da conversa, do espaço da escola. Então, ela faz um texto maravilhoso. Eu sugiro que vocês sigam ela. Ela chama Tatiana Lebedeff no Facebook. Ela escreve muito bem e ela tem feito colocado algumas questões que para mim têm sido norteadoras. Então, acho que uma coisa que a gente vai ter que fazer, além de pensar esse acolhimento, essa volta de um jeito muito responsável, eu acho que a gente vai ter que abrir mão, a gente vai ter que olhar para aquilo que a gente planejou ensinar, né? Aquilo que a gente definiu como objetivos daquele ano, e a gente vai ter que reformular isso. E eu acho, me parece, que a gente vai ter que centrar muito nas atitudes e muito menos nos conhecimentos que a gente costuma chamar de fatos e conceitos e tal. Porque o que a gente está vivendo remete a gente para uma reflexão que é, bom, o que teria feito dessa pandemia algo menos complexo? Por exemplo, se a gente tivesse aprendido a viver junto, a viver coletivamente, se a gente tivesse construído uma sociedade menos desigual, né? Por que é tão difícil para as pessoas cumprirem a quarentena, para algumas especialmente? Porque a gente tem uma sociedade muito, muito desigual. E eu acho que esse momento é um momento da gente repensar aquilo que a gente está ensinando como princípio, né? Então, eu acho que a gente vai ter que fazer escolhas. Se a gente tinha lá 70 objetivos para aquele ano, a gente vai ter que olhar para isso e vai ter que dizer, bom, o que é que disso, com o tempo que a gente tem pela frente, o que é que a gente vai escolher? Então, a gente vai ter que fazer um novo plano de ensino e pensar, bom, quais são as escolhas que a gente vai fazer nesse momento? E me parece que se a gente tiver um pouquinho de juízo na cabeça, a gente vai dar tempo de escuta para os meninos, porque tem uma outra coisa que é os terapeutas, os investigadores, os cientistas não sabem quais são as marcas que esse tempo vai deixar na subjetividade das crianças. A gente não sabe, né? É tudo muito novo. Mas eu tenho uma hipótese: os professores vão chegar exaustos, apesar das escolas terem dado essas férias, que eu não chamo isso de férias, eu chamo isso de parada estratégica, porque isso não pode ser chamado de férias. Os professores vão chegar exaustos, né, desgastados por terem vivido isso, e as crianças, eu imagino que criança tem um poder de adaptação muito grande, né, em geral. Elas se adaptam muito rapidamente às circunstâncias, mas elas estão vivendo algo que é muito duro. E eu acho que organizar a primeira semana em que a gente tenha muita escuta de criança, muito tempo de conversa, muito tempo de brincar, muito tempo de acolhimento, e que, pelo que tudo indica, não poderá ser físico. Eu não sei como será isso, mas não será acolhimento de pegar menino no colo, né? Que a gente chama de acolher as crianças. Vai ter que ser outro tipo de acolhimento. E como é que nós vamos pensar e planejar isso? A gente vai ter que se debruçar nisso. Então, eu acho que a hora que a gente estiver achando que a gente vai poder voltar para o convívio, vai ser a hora que a gente vai ter que se debruçar nisso e pensar coisas que a gente também não sabe.
também não sabe. Tanto quanto as que a gente não sabe sobre esse momento que a gente está vivendo agora. Tão complexo como está sendo esse contato à distância, a minha hipótese é que será, se a gente quiser fazer esse momento com alguma qualidade, com algum respeito, também será esse retorno. A gente precisa se reinventar, né? A gente tem que reinventar o que, sei lá, tem que reconstruir aí. Coisas que a gente já vinha falando há muito tempo e que a gente nunca fez, a gente sempre disse delas, mas nunca tornou isso uma vivência das crianças, e eu acho que a gente vai precisar pensar. Outro dia eu conversei com a Rosa Antunes, que é nosso trio Rosa, Rosaura e Rosângela, e ela disse, nossa, eu acho que a gente vai ter que pensar, discutir como é que a gente investe em atitudes, como é que a gente investe naquilo que é atitudinal. E eu acho que isso vai ser o foco. Porque, assim, para as crianças pequenas, sabe, se minimamente lá elas puderam continuar perguntando, se interessando pelo conhecimento, o resto a gente dá conta, né? Se a gente não matou nessa quarentena o desejo das crianças aprenderem, serem curiosas, o resto a gente dá conta, né? Se a gente respeitou essas crianças, se elas puderam ser ouvidas, a gente vai dar conta. Mas a gente vai ter que reinventar essa volta, né? Ela não pode ser, acho que em vários sentidos. Acho que é fundamental. A gente não pode esquecer o que a gente descobriu da tecnologia, porque a gente também estava adiando esse encontro. E nesse encontro a gente descobriu bons recursos que a gente vai precisar, de fato, repensar o trabalho nesse sentido. Então, tem muita coisa interessante que a gente descobriu. Esse é um aspecto. E outro é o aspecto do que isso vai gerar nas crianças, né? O que as crianças perderam, de quantas vidas essas crianças foram privadas, né? Porque a gente, nesse momento, a gente tem esquecido, né? Que tem milhares de pessoas morrendo, né? E que isso tem impacto na vida das crianças, e a gente vai precisar lidar com isso de maneira responsável, né? Então, a gente vai precisar se preparar para isso. Eu não sei exatamente, mas eu acho que a gente vai precisar ser bastante cuidadoso.